Estamos começando mais um programa Dica Animal. No programa de hoje nós iremos falar sobre a evolução humana. Você já se perguntou como se deu a origem do ser humano? Realmente viemos dos macacos? Somos primatas? Pois é, no programa Dica Animal de hoje você vai saber tudo isso, do formato dos ossos, ferramentas, os animais pré-históricos, fósseis. Então fique ligadinho e tem um detalhe. O programa de hoje foi separado em 2 episódios, então acompanhe sobre a evolução humana. E para você que ficou curioso em saber a evolução humana, para que chegássemos até nós, somos dos macacos, não somos, existiram realmente os homens das cavernas, eu convidei o Paulo, que é geocientista, para contar um pouco dessa história para a gente e desmistificar algumas coisas. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Se apresente ao nosso público. Obrigado pela chance de estar falando sobre esse tema tão interessante, evolução humana. Bom, meu nome é Paulo Anselmo Mattioli, eu sou mestre de Geologia pela USP, trabalho com várias áreas de pesquisas. Uma dessas é trabalhar com paleontologia, paleoantropologia, além de outras áreas como mineralogia, que é a minha área de especialização, meteorítica, enfim. E essa é uma exposição que nós temos a felicidade de estar realizando aqui, que é uma exposição Joias da Natureza, em homenagem ao Museu Joias da Natureza, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura de Santos. Então a gente está com essa exposição aqui no Orquidário Municipal de Santos até abril, e a ideia exatamente como você falou, desmistificar, falar sobre a evolução humana, falar da importância de ter esse conhecimento, porque falar de evolução a gente sempre fala, mas especificamente falando de evolução humana é uma questão mais não é tão fácil de se encontrar ambientes que se falam esse assunto. Então a gente está super feliz, obrigado pela oportunidade, espero que todo mundo aproveite. Estou feliz mais ainda porque ele me contou um segredo aqui que de primeira mão nós estamos vendo a exposição completa, ou seja, não está faltando nada, vai ser 100% da evolução, é isso, né? Exatamente, essa é uma exposição inédita na Baixada, com todos os crânios, com fósseis, com artefatos, com reconstruções, tudo realmente o que a gente precisava está aqui para a gente contar essa história, que é a nossa história evolutiva, da vida em si começa há 3,8 bilhões de anos, mas a nossa história dos hominíneos começa mais ou menos há 7, 6 milhões de anos atrás. E para a gente começar essa história, Paulo, vamos lá. Viemos dos macacos realmente? Nós somos macacos. Aí. O pessoal fala, puxa, hoje, só uma informação, a espécie mais próxima dos seres humanos é uma espécie de chimpanzé chamada bonobo, onde ela compartilha 98% do nosso DNA. Nosso DNA é 98% parecido, né, com o nosso querido chimpanzé bonobo, que é uma espécie bem interessante. Na verdade, a gente tem um ancestral comum que vai gerar de uma linhagem, de um lado, a evolução dos macacos, gorilas, chimpanzés, enfim, e de outro lado, hominíneos. Eu sempre tenho o pessoal fala assim, puxa, eu vejo gorila, vejo chimpanzé, ele quando vai virar homem? Nunca, nunca. Ele está numa outra linhagem, né? A nossa linhagem hominíneos começa há 7 milhões de anos. Com essa espécie que nós temos o prazer de ter uma réplica do crânio dele, é o Sahelanthropus, que foi encontrado no Chad, na África. Então assim, a partir dessa espécie mais antiga, já encontrada de hominídeo, nós vamos evoluir literalmente, com vários caracteres, com vários fatores importantes, sejam ambientais, cognitivos, ou até mesmo de transformações do nosso organismo, né? Mas, sem dúvida, a partir daqui começa a nossa evolução. E
esse início, como que era essa formação? Era realmente o estereótipo de um macaco? Sim. Ou ali ele já era meio a meio? Não, na verdade, por um longo tempo você vai encontrar e você vai ver, inclusive as imagens que são reproduções, como seriam esses homininos. Poxa, é macaco, parece um gorila, parece um chimpanzé, parece realmente um macaco. Então a gente ainda vai ter bastantes traços e a aparência vai ser muito ainda de um macaco. Só que temos caracteres, temos uma grande diferença a partir do descobrimento do sahelântropo. O quê? É o que a gente chama de bipedia, o bipedalismo, ou seja, a partir dessa espécie a gente começa a se tornar e ter a postura bípede, ereta. Então isso não acontece nos macacos. Então a partir daqui temos algumas transformações que vai delimitar a nossa linhagem. A bipedia é uma delas, que é super importante. Então, aparentemente a gente ainda parece um macaco, mas nós não somos mais. Nós não somos mais. E como que além dessa biopedia, o que mais foi perdendo-se para chegar até aqui? A bipedia, na verdade, é um ganho, né? A partir do momento que, na verdade, o macaco em si, se você vê a locomoção dele, ele não é exatamente um quadrúpede, como os canídeos, os felinos. Ele usa essa parte, né, os nódulos da mão, né, da pata, para se movimentar. Mas a partir do momento que você fica bípede, a postura mais ereta, você aumenta o seu campo de visão, né, para até enxergar predadores. E também, uma coisa interessante, você libera as mãos, e isso é importante. Nós temos o polegar oponível, né, opositor, e a gente faz o que a gente chama de pinça, de pegar as coisas, né? E a partir desse momento, a gente bípede, começando a pegar, e a gente sempre curioso, começa o processo de cognição, de tentar transformar o mundo ao teu redor. E através do quê? Desenvolver ferramentas. Porque a ferramenta vai ser um grande auxílio para cortar alimento, para caçar. Então aí você começa a ter literalmente ganhos, principalmente quando você corta o alimento, você melhora a sua ingestão e a sua digestão, absorvendo mais proteína. E a partir então da bipedia, a gente tem o que a gente chama de crescimento do cérebro, que tem a ver totalmente com essa questão de você absorver mais proteínas. Então acredito que seja uma evolução que também venha com uma certa curiosidade, porque a partir do momento que eu levantei, eu fiquei com esses membros livres, eu começo a tentar descobrir o que eu posso fazer. Sem dúvida. E ao mesmo tempo ter contato com coisas que eu não tinha por não ter livre. Exatamente. E aí começa essa evolução, é isso? Exatamente. Olha só que coisa curiosa. Tem certas coisas que a gente nunca, ou as pessoas não pensam, ou assim, puxa, isso é uma coisa aparentemente tão simples, e não é. Tem todo estruturalmente é modificado, os músculos, os ossos. A bipedia realmente é um grande ganho para essa questão. Como você falou, vai ter questões que ele não tinha possibilidade e agora ele tem. Então realmente, e com isso faz com que o cérebro aumente. E começa. Ainda o cérebro é pequeno desses hominíneos, mas ao passo dessa evolução vai crescendo literalmente até atingir a nossa espécie, ou o Homo neandertal, que também tem um volume craniano alto, né? Agora, tirando daqui uma espécie que é muito famosa e que é super icônica, é essa aqui, Australopithecus afarensis. Traduzindo, macaco do sul encontrado em Afara. Afara é uma região da Etiópia, onde foi escavado e encontrado esse esqueleto. E naquele momento, naquele tempo, na década de 60, nunca tinha sido descoberto um esqueleto tão completo e tão importante para o estudo da evolução humana. E aí eu quero que você dê uma olhada. Esse esqueleto que você está falando é exatamente desse aqui. Isso. Ali tem só o crânio, né? E aqui tem uma reconstrução dela em vida. Como ela seria? A maior parte das crianças, das pessoas, falou: olha, um macaco aqui. Já não somos mais macacos, já faz tempo. 7 milhões de anos, aqui nós já estamos há 3,5 milhões de anos. Então já faz tempo que nós não somos mais macacos. Mas a aparência
É inegável. E uma curiosidade em cima disso, até para não mostrar que é tão macaco, isso daqui na verdade não é uma falha na reconstrução. Não. É realmente Isso. a perda de pelos. Isso, na verdade, a perda de pelos ocorre gradativamente até chegar um momento de algumas espécies já serem muito próximas da gente. Perda de pelo corporal e depois facial, mas em compensação, muitas espécies começaram a produzir mais melanina para ter uma pele mais escura, para auxiliar, literalmente, quando você tem uma pele escura, você tem uma proteção maior dos raios ultravioleta, né, do sol, e que é muito importante. Então, quando você tem uma pele mais escura, a gente está falando de Quênia, Tanzânia, da África. Então, isso auxilia, a melanina vai auxiliar nesse processo evolutivo, porque a gente está perdendo pelo, a gente tem mais glândulas sudoríparas de suor, isso vai fazer um controle térmico do nosso corpo, do organismo, e isso, consequentemente, também vai ser importante para o crescimento do cérebro. Olha só o nome dela, Lucy, depois eu te falo por quê, ela tem o cérebro pequeno ainda. Sim. Até nem poderia ter um cérebro grande ainda, porque corporalmente falando, ainda ela tinha pelo, bastante ainda comparado à nossa espécie, ela não ia ser tão eficaz esse controle. Agora o que é interessante, por que ela se chama Lucy? Vamos ver se tu adivinha. Agora você me pegou. Pra mim, porque assim, vamos pensar, vou tentar pensar como vocês. Por que chamaria Lucy? Ou algum doido colocou esse nome, porque é impossível alguém há 7 milhões de anos atrás... Não, nesse caso 3,5. Já perdemos 4 milhões aí. Mas não tem ninguém para falar que o nome dele é Lucy para apresentar, então... Não, ninguém eu arrisco essa que... é a Lucy, essa é o Júnior. Ninguém teria. Então eu arrisco que quem descobriu aí rolou fez homenagem para alguém e... Na verdade, na década de 60, né, final da década de 50, 60, a gente tinha uma banda muito em alta, considerada a maior banda já de todos os tempos, os Beatles. Opa! E os Beatles têm uma música icônica, uma música muito famosa, chama Lucy and the Sky with Diamonds, que todo mundo conhece. E na verdade, ela é uma homenagem à música dos Beatles. Tá vendo? Não errei tanto assim. Um casal de paleoantropólogos, arqueólogos, que descobriram, eles quiseram fazer essa homenagem. Essa é uma das origens do nome da Lucy. Porque na verdade, acho que essa questão de nome segue até hoje, né? Sempre tem alguém que está homenageando. Sempre quando você homenageia alguma espécie que você descobre, você tenta conectar ou linkar, enfim, algo importante que a pessoa não perca, né? Não vou perder isso porque isso é uma coisa importante. Sem dúvida, isso aqui é interessante. Então, em todos os lugares que possivelmente possa ter uma réplica, é Lucy. É apresentada como Lucy. Sim. Se você for fazer exatamente o Australopithecus afarensis, que é o nome dessa espécie, que é icônica, é importante para a gente realmente ver essa evolução. E através do crânio encontrado dela, a gente vê também que ela era bípede. Ela era bípede, ou seja, a bipedia mostra que ela é super importante. Mesmo ainda algumas espécies mantendo os braços mais longos, as pernas mais curtas, podendo ainda estar numa árvore, acredita que ela caiu, ela morreu. Tem muitas ideias, uma delas é que ela caiu de uma árvore e morreu. Teve um ferimento e acabou morrendo. Enfim, por mais que isso seja verdade, a importância você vai representar o Australopithecus afarensis, qual você vai pegar? A Lucy. Você pega em todos os museus praticamente do mundo de história natural, vão ter uma Lucy representada. Umas mais perfeitas, outras menos, mas todas representam a Lucy, que ela realmente é icônica. E daqui uma outra espécie que eu acho importante, ao longo dessa evolução foram aparecendo outros gêneros de outros hominíneos. E nisso teve funcionamento de algumas caracteres importantes, outros não tinham, mas foi, na verdade, na evolução, não é uma questão linear, simplista, não, muitas vezes é caótica, sabe? Porque você tem, às vezes, eventos que você não pode controlar.
erupções vulcânicas, eras do gelo. O planeta é dinâmico, então você não pode controlar o planeta, a geologia. Um vulcão vai entrar em erupção, enfim, mudanças climáticas. A gente passa de uma África de florestas para um determinado momento de savanas. Então você muda a vegetação. Então você está mudando o ambiente onde esses hominídeos estavam vivendo. Isso acontece até hoje, né? Até se perdeu-se algumas espécies. Se perde a todo momento, né? E outras acabam evoluindo até nessa separação, né? Porque eles começam a se reproduzir entre eles e aí vem todo uma... Como eu falei, o planeta é dinâmico. E por ele ser dinâmico, essa evolução, a nossa evolução de uma maneira geral, é caótica. Caótica quer dizer, se cai um asteroide, um meteorito, se um vulcão entra em erupção, e depois eu posso até dar alguns exemplos nisso. Sim. Mas aqui, voltando a falar dessas espécies, a gente tem algumas espécies, como parântropos, que já tinha uma dentição mais própria para comer alimentos mais duros, raízes, você pode ver pela musculatura da face. Tem várias questões interessantes, mas o mais importante aqui é o surgimento da espécie Homo habilis. Homo quer dizer homem. Pô, mas seres humanos não somos só nós? Em determinado momento da história, tivemos várias espécies de seres humanos convivendo juntos, de espécies diferentes. Hoje nós somos Homo sapiens sapiens e acabou. Mas em determinado momento, a gente tinha várias espécies vivendo. E aqui nós temos o Homo habilis. Por que habilis? De habilidade, habilidoso. Porque foi a partir dessa espécie que ele começou a pegar as mãos e desenvolver ferramentas, literalmente. A ferramenta vai ser desenvolvida principalmente por ele. Acredita-se que a Lucy, ou o Australopithecus, pudesse fazer algum processo de lascamento, mas ainda é muito incipiente. Não tão aprimorado. Já o habilis fazia, e acredita-se que o Rudolfense, que é uma espécie intermediária, ele aprimorou o processo. E uma coisa curiosa que eu estou vendo aqui é que o crânio mudou bastante. Sim. Na verdade, esse é um crânio de uma fêmea, de uma mulher, né? O do homem seria quase que o dobro. Tá. A gente tem crânios... Mas em questão de formato, ele tem uma grande diferença. Mudou. Eu vejo que sem dúvida, de onde a gente veio mudou pra cá, muito. Ele era mais achatado, ele foi ganhando uma forma mais global. Só para você ter uma ideia, isso aqui, ó, o queixo é exclusivo da nossa espécie, Homo sapiens, sabe? Nenhuma outra espécie tinha queixo. Na verdade, toda a musculatura, toda a questão do crânio foi modificando, assim como todo o corpo. Inclusive, uma outra característica de evolução é o tamanho do canino, que era maior, parecido até com os chimpanzés, que se você pegar um crânio de chimpanzé e depois dar uma olhada, você vê que ele tem um canino maior. Mas a gente foi modificando essa dentição e também, consequentemente, até a questão aqui da laringe, faringe, para que a gente, lá na frente, pudesse falar. A nossa caixa de ressonância é uma questão muito particular da nossa espécie. Então, tudo isso foi modificando em adaptações ao longo de milhões de anos. Não foi uma coisa tudo pronto. Tá aqui, ó, pá, tudo pronto, maravilhoso. Uma coisa interessante, não, nada disso. Uma coisa interessante que você falou foi a questão que, ao vir essa evolução, eles começaram a se alimentar de outros animais. Sim. E absorvendo mais proteínas, começou a desenvolver mais o cérebro. A alimentação, ela está totalmente correlada, ela está totalmente associada à nossa evolução. A partir do momento, por exemplo, a Lucy, ela se alimentava basicamente de raízes, frutas, insetos, ovos. Que era o acesso que tinha. Que era o acesso que ela tinha. A partir do momento que você começa a fazer o lascamento, desenvolver raspadores e outras ferramentas, para você desmembrar e tirar a carne dos ossos, porque no começo eles acabam sendo carniceiros, para depois serem caçadores com ponta de flecha, ponta de lança, tal. Isso também é uma evolução dentro das ferramentas. É óbvio que a hora que você tem essa ferramenta e facilita esse acesso, eles começam a se alimentar de proteína animal, e seja qual for, desde proteína animal, peixe,
seja qual for, porco, boi, todos os tipos, né? Cada um com a sua proteína. Isso, cada um com a sua proteína, ele vai absorver, e ele absorvendo dessa maneira, a partir do picotamento dos alimentos, ou seja, eles cortavam os alimentos em pequenos pedaços. Isso se descobriu recentemente, a importância que foi para a absorção maior dessas proteínas. Obviamente, a gente passa daqui do habilis e a gente vai para o erectus, e o Homo erectus tem esse nome erectus de ereto, postura ereta completamente. Essa espécie talvez não, eu posso dizer que foi a mais bem sucedida. Foi a espécie que saiu da África e foi para a Ásia, foi para a Europa, ele vai para todos os cantos que ele pode, e a partir dessa espécie, o erectus, que a nossa espécie descende. E uma coisa importante, foi o Homo erectus que começa a manipular o fogo. E o fogo é muito importante também. Para quê? Para cozinhar os alimentos? Isso também. Mas primeira coisa... Sobrevivência. E qual sobrevivência? Se proteger de grandes animais. Com fogueira e fogo, os grandes felinos, como o tigre dente de sabre, não chegava. Por causa disso. Por causa do fogo. Mas o fogo não é só para se proteger contra animais. O fogo também tinha uma importância crucial no quê? Você, quando está no deserto, de dia é muito quente, mas quando você não tem muita cobertura vegetal, à noite você tem uma temperatura cai consideravelmente. E aí, nesse momento, eles tinham que se proteger do frio. Isso estou falando de África. Mas imagina o fogo, a importância na Europa, nas regiões de clima temperado, não em climas tropicais, mas climas temperados, ou até em lugares onde você só tem gelo. O fogo é fundamental para aquecer. E obviamente que também o cozimento dos alimentos é importantíssimo, porque o fogo serve como catalisador. Ele quebra proteínas grandes, como a carne tem, diminui, e aí a partir do momento você consegue se alimentar e absorver com mais facilidade essas proteínas. E aí sim, você também tem um crescimento gradativo do cérebro importante. E outra coisa interessante, o Homo erectus, que nós temos alguns crânios específicos. Esse aqui foi achado na China, esse na Geórgia, até tem um nome chamado Homo geórgios. Esse foi um garoto encontrado no Lago Turkana, na África, que é muito interessante. Ele tinha cerca de 16 anos. Enfim, tudo isso a gente foi aprimorando os nossos conhecimentos sobre a evolução humana. Tá curioso em saber até onde vai essa evolução? Como chegamos aos tempos atuais? Então fica ligadinho aí, não perca o próximo programa, porque nós iremos dar sequência nessa história e aí chegaremos aos dias atuais e vocês vão entender realmente como funcionou a evolução humana. Então fica ligadinho aí, não perca o próximo programa, Evolução Humana.